Olá, meu nome é Daniel Melo, sou professor da disciplina de Redes de Computadores do curso de Licenciatura em Computação do EAD da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O objetivo dessa videoaula é repassar os conceitos mais importantes do volume 2 do material da disciplina. Inicialmente, seguindo uma abordagem top-down, que é a abordagem da disciplina e a abordagem da bibliografia que é adotada pela disciplina, nós vamos discutir a camada de transporte e depois a camada de redes. A camada de transporte ela tem como principal objetivo permitir a comunicação entre dois sistemas finais, entre dois processos que estejam em hospedeiros diferentes. Os protocolos de camada de transporte eles são implementados nas pontas, nesses sistemas finais. O lado emissor, ele é responsável por receber a mensagem da camada de aplicação. Dependendo desse tamanho da mensagem, ele pode dividir essa mensagem em diversos segmentos e vai enviar para a camada de rede. A camada de rede, ela tem como objetivo entregar esses segmentos recebidos da camada de transporte no host, no hospedeiro destino. No lado destino, a camada de rede ela recebe esses pacotes, ela vai repassar para a camada de transporte esses segmentos que foram enviados pelo emissor e vai remontar a mensagem da camada de aplicação e remontar para os processos de camada de aplicação que estão esperando essas mensagens. Existem dois protocolos, que são os protocolos utilizados hoje para a camada de transporte na internet, que são o TCP e o UDP. No decorrer da disciplina, nós vamos detalhar um pouco o funcionamento desses dois protocolos, vocês vão poder entender quando se deve usar o UDP e quando se deve usar TCP. E é importante também a gente saber que esses protocolos eles são utilizados não por serem os melhores, não por serem os melhores protocolos existentes ou por terem sido planejados da melhor forma. Eles são utilizados hoje por uma questão de herança. Tá? Hoje, os sistemas operacionais mais populares, os dispositivos de redes mais populares, eles implementam esses protocolos, mas existem estudos visando substituir esses protocolos por versões mais aprimoradas. Tá? Existe uma dificuldade aí em implementar esses novos protocolos, porque isso exigiria a atualização de diversos sistemas operacionais implantados, máquinas implantadas no mundo, mas isso é um desafio que os pesquisadores eles buscam vencer. Nesse gráfico a gente pode observar aqui elementos que compõem a internet, que compõem as redes de computadores, como sistemas finais e roteadores, tá? Roteadores sem fio, roteadores com fio, servidores, clientes. E a gente percebe aqui, numa comunicação entre dois processos, um localizado aqui no lado cliente e outro localizado no lado servidor, a camada de transporte e aplicação elas estão implementadas apenas nos sistemas finais. Como nosso objetivo aqui é discutir a camada de transporte, então nós vamos abstrair as mensagens que vão chegar na camada de transporte e vamos discutir apenas a função da camada de transporte. Tá? Vamos abstrair os dados que vão ser transmitidos e vamos estudar a forma como eles são transmitidos entre os processos finais. Aqui a gente observa que nos sistemas finais existe a implementação da camada de aplicação à camada física, aplicação à física aqui no servidor, e no caminho por onde essa informação vai trafegar nos roteadores, implementa-se apenas até a camada de rede. Então aqui a gente percebe graficamente, tá, essa relação entre a camada de transporte, aonde ela está implementada, e a relação da camada de transporte um pouco com a camada de rede. É importante a gente perceber que existem diferenças. A camada de rede ela tem como função a comunicação lógica entre hospedeiros, enquanto que a camada de transporte, a comunicação entre processos.
Camada de rede ela vai levar a informação de uma máquina a outra. Camada de transporte de um processo a outro. Os serviços que são implementados na camada de transporte, eles estão relacionados com os serviços da camada de rede. O protocolo IP, que a gente vai estudar mais adiante, é um protocolo que ele não dá garantias de entrega. É um protocolo considerado de melhor esforço. O esforço que ele faz é montar o cabeçalho e enviar. Se vai chegar ou não é uma outra história. Então, em redes, em camadas, em aplicações que rodam em redes não confiáveis, mas essas aplicações precisam de confiabilidade, então essas aplicações devem utilizar um protocolo de camada de transporte confiável. Tá? A gente vai discutir um pouco mais as diferenças de TCP e UDP e discutir ainda essas questões de confiar ou não na entrega. A gente pode fazer uma analogia com um ambiente familiar, com a relação entre a camada de rede e a camada de transporte e camada de aplicação. Nós teríamos que as crianças seriam processos, né? 12 crianças enviam cartas para 12 crianças. As crianças seriam processos, as cartas nos envelopes seriam mensagens da aplicação, os hospedeiros seriam as casas, o protocolo de transporte seriam os pais das crianças, nas famílias, que vão levar a carta até o correio, e o serviço postal seria o protocolo de camada de rede. Basicamente, os dois protocolos de transporte que nós vamos estudar, o TCP e o UDP, eles possuem diferenças. O TCP, ou Transmission Control Protocol, ele é um protocolo orientado à conexão, ou seja, antes que ocorra a troca de dados entre as aplicações, as duas aplicações, os dois processos, eles se apresentam, eles iniciam a conversação e vão trocar números de sequência que vão identificar os segmentos que vão ser enviados entre um processo e outro, e esses números de sequência, eles são utilizados para que o TCP ele possa garantir a ordem de entrega e garantir que a entrega vai ocorrer. Tá? Ele possui um sistema de temporização, então cada vez que um emissor envia um segmento TCP, ele começa a contar o tempo que vai levar para ele receber uma confirmação de que aquele segmento chegou. Se esse tempo for ultrapassado, ele vai enviar um novo segmento. E é graças à identificação desse segmento que permite que o lado receptor, mesmo que ele receba dois segmentos iguais, pelo número de identificação, ele vai conseguir identificar que são iguais e vai poder descartar o que é repetido ou não. Mais detalhes sobre como o protocolo realiza esse controle, nós vamos estudar adiante. O TCP ele fornece controle de congestionamento e controle de fluxo. O controle de congestionamento está relacionado com problemas na entrega da informação no caminho. Um roteador que queimou, um canal que caiu. Tá? Então, o controle de congestionamento ele vai tratar de altos tempos de atraso e perdas de pacote. Já o controle de fluxo, ele está relacionado com a capacidade do receptor receber a vazão de informação que está sendo produzida pelo emissor. Então, o emissor ele não pode enviar mais dados do que o receptor pode receber. No controle de fluxo, nós vamos ter aí pequenos atrasos, tá? E raramente perdas de pacote, que quando ocorrerem, elas não vão ocorrer no caminho. Vai ser o receptor que vai estar sobrecarregado, não vai conseguir tratar aquele segmento que chegou e esse segmento vai ser descartado. Então, por isso, pode haver perdas também de pacotes nas pontas. Já o UDP, o User Datagram Protocol, é um protocolo não confiável, que não garante ordem de entrega, não garante nem ordem, nem garante a entrega. Tá? Ele é chamado, costuma-se dizer que ele é uma extensão do melhor esforço do IP. Da mesma forma que o protocolo IP ele não garante a entrega, o UDP também não garante a entrega. Além disso, ele não garante atraso e nem garante banda. Tá? São serviços que também não são disponíveis. Mais adiante, nós vamos estudar um pouco o UDP e vamos
é tentar responder uma pergunta que é bastante comum quando se estuda redes, se estudam esses protocolos pela primeira vez, que é: se o DP não garante nada, afinal de contas, onde ele é utilizado e para que ele é utilizado? Os protocolos de camada de transporte, além dos independentes se forem orientados à conexão ou não, e das garantias fornecidas ou não, eles fornecem o serviço de multiplexação e demultiplexação para os processos de camada de aplicação. A gente observa aqui, por exemplo, eu tenho um processo 3, processo 1, processo 2 e processo 4 nesse gráfico. O processo 1 e o processo 2 eles estão na mesma máquina, tá? São duas aplicações diferentes. O processo 3 está numa máquina, o processo 4 está numa outra máquina. A camada de rede, ela conversa entre máquinas, tá? Então, qualquer comunicação entre processos de uma máquina com processos de outra, a camada de rede ela não vai identificar que são conexões diferentes, que é um tráfego com conteúdo diferente. Para a camada de rede, ela transporta de uma máquina para outra. Então vamos pensar aqui que se a gente tivesse um outro processo aqui, um P5, e esse processo P5, esse processo T5, ele vai se comunicar com o processo P6 que está aqui nessa outra máquina. Tá? Essa comunicação, para a camada de rede, é como se existisse um único canal. A camada de rede ela vai estar recebendo segmentos da camada de transporte, mesmo sendo de processos diferentes para processos diferentes. Tá? E para a camada de rede vai ser um único fluxo de uma máquina para outra. Tá? Então, o emissor ele vai multiplexar informações de diferentes processos através de um único fluxo de rede, e o receptor ele vai demultiplexar essas informações vindas de processos diferentes para os respectivos processos que realmente estão aguardando essa informação. Então, com isso, nós fechamos esse final. Na próxima parte dessa videoaula, nós discutiremos o protocolo UDP. Bons estudos